Eu sou Isabel Piatti, faço parte de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, uma empresa de cosmético, então trago para vocês durante a nossa conversa hoje um expertise dentro da parte de cosmetologia. Também sou profissional da área de estética, formada como profissional estesis, técnica em estética e tecnóloga em estética. Como toda boa profissional que se destaca no que se propõe a fazer, também já estou com alguns livros escritos. O primeiro dele, sobre biossegurança em estética e imagem pessoal, e agora estarei lançando o meu segundo livro, que é Estética para Gestante. A partir desse momento, então, o meu tema de palestra para com vocês é sobre a genética dentro da área da estética. E eu trago o tema herdabilidade genética versus perfil epigenético, uma nova forma de tratar o SDF. O que seria o SDF? A síndrome de desarmonia facial. A partir do momento que nós nos propomos a desenvolver um atendimento ao nosso cliente-paciente, eu tenho que perceber a importância de lidar com um ser humano, a importância de lidar com o organismo. Então, no primeiro momento, o cliente-paciente chegará para mim como um profissional da área da saúde estética. Para isso, eu tenho que ter o conceito de anatomia e fisiologia e entender que o ser humano, ele é um ser holístico, aonde envolve e integra o corpo, a mente e o espírito. Por isso, quando o meu cliente-paciente chega até mim, eu não posso simplesmente enxergá-lo como um corpo físico. Eu tenho que entender que ele traz consigo toda uma história de vida. Por isso eu preciso, no meu primeiro momento, meu primeiro contato com ele, realizar a ficha de avaliação, que hoje nós temos o conceito de PAF, Prontuário de Avaliação Facial. Nesse momento da realização do prontuário da avaliação facial é onde eu vou estar conhecendo esse meu cliente e conceituando as suas alterações, com um embasamento de inter-relação e interdependência. Por quê? Nós temos que lembrar que o corpo humano, ele é toda uma interligação de células, de sistemas, de órgão. Então eu não posso simplesmente visualizar uma alteração inestética. No momento que eu tenho esse diferencial, do qual eu não visualizo somente a alteração inestética, eu vou conseguir embasar mais especificamente, dando fundamentação adequada à alteração do envelhecimento. Porque nós sabemos que os mecanismos são etiológicos e multifatoriais. Por isso, então, eu vou conceituar para vocês agora aqui o que seria o SDF. A partir do momento que eu percebo que no envelhecimento cutâneo, do qual o meu cliente-paciente vem a me apresentar, já está se apresentando de uma forma de 3 ou mais alteração inestética facial, eu tenho então a síndrome da desarmonia facial. E no momento que eu tenho a busca de um tratamento estético facial, principalmente no envelhecimento, tratar essa pele envelhecida ou prevenir esse envelhecimento, eu estarei então tratando de uma forma sinérgica todas essas alterações. Lembrando sempre que a causa de uma alteração inestética facial não é somente uma. Eu tenho que buscar todas essas causas envolvidas para que num tratamento estético eu não venha simplesmente a tratar o efeito, o que já está instalado, mas eu também vou em busca de tratar a causa e ter um resultado mais eficaz. Agora, o que é a grande novidade dentro dos tratamentos dessas síndromes de desarmonia facial? Vamos relembrar o conceito convencional que existia a respeito do envelhecimento, ou que existe a respeito do envelhecimento? Seria o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, que hoje, no novo olhar da área estética ou da área da ciência, é insuficiente. E o que traríamos de novo, então, dentro dessa evolução da ciência? Para um profissional da saúde estética do século XXI, o conceito de envelhecimento inovador seria com fundamentação genética, que seria de uma forma de predisposição ao envelhecimento, e também
o epigenético, que seria a forma determinante do envelhecimento. Calma, todos vocês entenderão o que eu estou querendo dizer com relação ao novo conceito do envelhecimento, que é o genético e o epigenético. Eu estarei dando todo o embasamento para que fique bem claro esse novo conceito para vocês. Nós iremos começar primeiro com a questão genética, que seria o predisponente. Bom, dentro da questão genética, nós vamos ter a herdabilidade genética. O que seria isso? Você traz um padrão genético característico de sua família, certo? Sabe aquela frase que diz assim, a fruta nunca cai longe do pé? É mais ou menos isso. Por quê? Porque se você tem um padrão genético, uma descendência em específico, você vai trazer as características desse tipo de descendência, tá? Descendência japonesa, descendência oriental, descendência italiana e assim por diante. Então você vai ter um padrão genético de envelhecimento. E dentro da ciência, o que foi se buscar nos estudos foi o mapeamento genético. Lembra quando a ciência conseguiu desvendar o genoma humano? Nossa, se imaginou assim, agora desvendamos o DNA. Se conseguimos desvendar o DNA, o que será que a ciência vai me trazer de novo? O ser humano ele já se sentiu praticamente um deus, porque ele pôde entender através do mapeamento genético o que seria a estrutura do corpo. E o que é esse mapeamento genético nos olhares do envelhecimento? É a análise do DNA baseado na investigação de 14 SNPs, que vão atuar em 10 genes diferentes e que medem a propensão genética da pele para o envelhecimento, ok? Então seria retirado através da saliva ou de um pedacinho de pele, mandados a um laboratório e o laboratório faria análise da tua propensão genética ao envelhecimento. Se formos pensar assim, seria de uma forma bem mais onerosa, e você teria que depender, então, dessa questão de uma consulta específica para que fosse coletado o material e enviado ao laboratório. A partir do momento que nós temos condições de fazer análise desses genes e descobrir essa propensão do envelhecimento, a ciência conseguiu descobrir, dentro de todos os seus estudos, que existem 11 marcadores genéticos do envelhecimento e que dão essa propensão genética ao teu envelhecimento. Então você descobre que você tem uma propensão específica à flacidez, ou rugas mais profundas, ou manchas, enfim. A partir do momento que você descobre a tua propensão, você terá mais cuidados específicos dentro da área estética e da área cosmética do que você tem que consumir para evitar ou frear esse envelhecimento específico. Com isso, para entender melhor esses 11 marcadores, a ciência cosmetológica ela foi buscar uma forma de agrupamento por similaridade, aonde conseguisse buscar ativos cosméticos que agissem de forma sinérgica, atuando em cima desses 11 marcadores. Bom, vamos entender primeiro os 11 marcadores. Quais seriam? O controle do estresse oxidativo, o controle da resposta inflamatória, a diferenciação, proliferação, sinalização e adesão celular, a composição da matriz extracelular, a regulação da produção de melanina, o equilíbrio da barreira cutânea ligada à hidratação, o metabolismo de lipídios e a vascularização. Quando se agrupa esses 11 marcadores, dentro da cosmetologia se consegue atuar de uma forma mais intensa e mais sinérgica por direcionamento específico da área de ativos cosméticos. Então, nesses 11 marcadores, a melhor forma de agruparmos para o tratamento ou prevenção do envelhecimento seria da seguinte forma. Primeiro grupo, controle do estresse oxidativo e mais o controle da resposta inflamatória. O segundo grupo, diferenciação, proliferação e sinalização celular. O terceiro grupo, adesão celular e composição da matriz extracelular. No quarto grupo, a regulação da produção de melanina. No quinto grupo,
barreira cutânea ligada à hidratação e mais o metabolismo de lipídios. Quando se fala em metabolismo de lipídios aqui, eu não estou falando especificamente da célula de adipócito ou da redução e absorção de gordura. Eu estou falando do manto hidrolipídico, da necessidade de equilibrar o manto para dar proteção à pele. E o último grupo, a vascularização. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais esse direcionamento específico dos ativos cosméticos. Nós vamos começar primeiro abordando a questão de não necessariamente a sinergia ou a dosagem dos ativos que vão atuar de uma forma sinérgica, que vai ser o importante dentro desse composto. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero definir um pouquinho aqui com vocês de que nada adianta, num desenvolvimento de um produto cosmético, eu colocar os ativos adequados na dosagem adequada, se esses ativos estão numa base totalmente inadequada. Se isso acontece, eu acabo tendo o meu cosmético como paliativo e não como um primeiro coadjuvante do meu tratamento estético. Por quê? Eu preciso estar com a base ideal e com os ativos de ação sinérgica que possam ser vetorizados, que possam ser intensificados na absorção através da base cosmética. Então, dentro dessa cosmetologia aplicada, o que seria uma base cosmética adequada? Seria aquela base cosmética do qual a gente vai buscar que seja livre de agentes tamponantes. O que seriam agentes tamponantes dentro da cosmetologia, dentro da visão cosmetológica? Parafina, óleo mineral. Então, se eu tenho um ativo de ponta dentro de uma base cosmética com essas matérias-primas tamponantes, eu estarei perdendo o efeito do ativo com a sua proposta. Por isso, então, buscar dentro da base correta óleos que sejam de fontes vegetais e que tragam a semelhança ao manto hidrolipídico para que essa base esteja de uma forma carreadora. Por isso, então, buscar óleos vegetais, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, óleo de soja, óleo de girassol, enfim, vegetais que sejam ricos em ômegas e que tenham uma semelhança com a formação da nossa pele, nosso manto. Buscar também cosméticos que sejam livres de hormônios like. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de que os parabenos, que são conservantes muito importantes de estarem presentes na formulação, porque eles é que mantêm a integridade e a qualidade do cosmético no tempo de utilização. Se eu não tiver conservante, eu corro o risco de contaminar esse cosmético. Mas a ciência cosmetológica pesquisou muito e descobriu que os parabenos, como conservante presente dentro dos cosméticos, eles vão fazer um efeito meio que contrário àquilo que a gente busca nos tratamentos. Por quê? Eles estimulam o estrogênio na nossa pele. Eles têm estímulo direto nas células de uma forma de hormônio estrogênio. Se eu estou utilizando conservantes que estimulam o estrogênio na pele, e quais são as causas específicas de se ter uma acne, de se ter uma mancha? Basicamente hormonal. Estrogênio é hormônio feminino. Então eu também estaria ali com uma contradição na formulação da base do meu cosmético. Por isso, então, buscar cosméticos que estejam ausentes, livres desses conservantes, que são os parabenos, tá? Os sérums também concentrados e vetorizados.